Bem, bom dia. Meu nome é Fernando Carlos Mendonça da Luz. Eu vim aqui para falar com vocês uma questão que eu amo muito, uma questão mais pensativa, mais questionadora. Eu quero abordar um tema muito amado por mim mesmo, que até hoje eu sempre estou procurando ler. Um autor, um filósofo muito bem conhecido, talvez se eu falar o nome todo já sabe de primeira, mas enfim, quero trazer um pouco dele para vocês. Friedrich Nietzsche. Quem é Friedrich Nietzsche? Friedrich Nietzsche é um filósofo nascido na Reino Unido, Reino Ucrânia. Enfim, era uma área onde que a Alemanha imperava, mandava. Então ele é considerado um filósofo alemão. Em 14 de outubro de 1844. E ele faleceu em 25 de agosto de 1900. Viveu pouco. A sua morte, segundo alguns estudiosos, que se você procurar informação, foi em um hospício. Ele morreu de loucura, ele tinha uma doença mental. Ele sabia disso, ele foi em várias literaturas dele, que eu já pude também ver. Ele fala dessa dor dele e traz isso à tona. Dá para perceber isso muito bem. E ele era filho de um pastor luterano, mas o pai dele morreu com 5 anos de idade e ele teve que viajar para uma cidade onde o protecionismo luterano era mais forte, e assim estudar numa escola judaica cristã. Ele começou a fazer algumas comparações entre o cristianismo antes e depois do cristianismo, e ele chegou a algumas conclusões assim meio inadequadas. Porém, agora vamos entrar em alguns assuntos. O que eu quero abordar não seria isso, é só para vocês entenderem um pouco dele, de que eu estou falando, como que se encontraria ele hoje com mais facilidade. Bem, Friedrich Nietzsche, ele deixou um livro que eu amei, eu li ele inteirinho. E não me pergunte porque é muito conteúdo o livro dele e eu não conseguiria cortar na cabeça. O livro Além do Bem e do Mal. Bem, o livro Além do Bem e do Mal, ele é um livro que ele leva você a questionar algumas, como diz, alguns critérios da sociedade. Alguma coisa que realmente está constituído de uma maneira inusitada. A gente não consegue mudar. A partir daqui eu quero falar de algum texto do livro Além do Bem e do Mal, só que eu quero deixar explícito o local que você pode encontrar, se você acaso procurar o livro, e você vai ver. Não peguei o todo completo, porque ficaria tão chato, né, falar disso, mas peguei um pouco. Então, ali na página 16 do livro, logo no início, o item 4, porque ele é separado por número, né, uma sequência linear ali, de 1 a 236 mais ou menos, ele diz assim: a falsidade de um juízo para nós não significa uma obsessão nenhuma contra eles. E aqui que talvez a nova linguagem soe de uma forma mais estranha. A questão é, até que ponto ela é capaz de servir para a promoção da vida, para a preservação das espécies e da sua preservação das espécies, e talvez a criação das espécies. Ele logo no princípio ele começa a questionar a filosofia anterior a ele, que é a filosofia platonista de Spinoza, qualquer outra que veio anterior a ele, que elas possuem alguns critérios. E ele fala que a filosofia ela sai de algumas premissas falsas da sua sociedade.
Então não tem como ela ser totalmente uma verdade absoluta, assim como o povo adotam, assim como o povo pega, sendo que ela já tem uma inclinação para algo errado. Então, se vocês perceberem, ele pergunta até que ponto essa filosofia da vida, essa ideia filosófica, ela sustenta a nossa realidade. Será que até que ponto não precisa existir novos pensamentos, novos pensadores, novos pontos críticos? É de se pensar, né? Continuando no mesmo local, ele fala assim: estamos fundamentados, inclinados a sustentar o juízo mais falso, a quais pertence o juízo sintético a priori. Nós não podemos viver sem reconhecimento da ficção lógica, sem a comparação entre a realidade e o mundo puramente imaginário, do absoluto e imutável, sem uma falsificação constante de um mundo através de um número. Pois, renunciar ao falso juízo seria uma renúncia da vida. Concluindo essa parte, pelo menos esse ponto, o que me leva a entender, é que ele quer dizer o seguinte: se eu disser que toda a filosofia do universo está errada, porque ela se baseou em algo errado, eu estou renunciando toda a ciência já criada. Porque toda a ciência criada, ela foi baseada em nós, que somos falsos, e criamos coisas imutáveis. Somos capazes de criar coisas imutáveis para que nosso compromisso ético, para que nossa vida continue. Então, tipo assim, vamos pegar a moral. A moral é o que? A moral é uma ciência onde que inclina-se para um comportamento humano em sociedade. Baseado em análise, ela é falsa. Sendo falsa, ela poderia ser renunciada, mas se ela é renunciada, transformaria o universo em uma guerra. Tá. Só a princípio já começa a perceber que ele é um pensador muito crítico em análise, que ele faz crítica com a própria filosofia. Ok, vamos agora, eu quero precisar agora lá na página 80, no item 78, se você tiver um livro, um dia que quiser procurar, fique à vontade, tá? Aquele que se despreza, preza a si próprio, pelo menos como desprezador. Ele quer dizer o seguinte: aquela pessoa que se diz humilde, ela quer ser humilde para ela, não que ela é humilde. Resumindo, não existe humildade. Aquela pessoa que diz que tem compaixão do mundo, ela tem compaixão com ela e não com o mundo. Simplesmente pelo fato que ela quer ser reconhecida como alguém que tenha compaixão, e não porque ela realmente tenha compaixão. Se você entender um pouco disso, você vai compreender que para quem é casado, a mulher vai perguntar diariamente se amam ou não. Por que se precisa de tanta confirmação se os dois se amam, sendo que estão casados há tanto tempo? Pelo simples fato de um tentar mostrar para o outro o quanto o amor um do outro é importante. E aí fica aquele questionamento: você me ama? Porque nunca se sabe se aquilo ali é um comportamento amoroso ou um comportamento de ódio. A pessoa não se vê, não se acha aquele comportamento de uma forma que a pessoa tenha visto. Tá. Se você entender um pouco melhor essa frase, ela chega na terceira seguinte, ela chega a ser gritante nela, dizendo: olha, não existe a ideia de bom ou mal. Quem é mal, e no final ele é bom porque ele escolheu ser mal. Seria mais ou menos isso, pra você compreender melhor. Ele é tão mal que talvez você possa ser mal com ele mesmo. Isso é bom para os outros.
Vamos um pouco adiante, você vai entender um pouco melhor. Porque, assim, a decisão, uma vez tomada, fecha o ouvido até para os melhores argumentos contrários. Isso representa caráter forte, embora ocasionalmente significa vontade de estupidez. Essa questão de opinião verdadeira, quando alguém possui uma verdade, eu estou correto disso, eu não mudo, é muito perigoso. Porque você está correndo certo risco de você cometer um erro gravíssimo. Mas você não sabe ainda realmente se esse erro está visível. Fala você o quê? Você vai mudar o planeta com isso? Não tem como. Então como você tem que fazer? O que Nietzsche fala é o seguinte: se você insiste, isso significa que você tem opinião própria, que você não muda, que você sabe o que está fazendo, mesmo que isso é uma estupidez. Pessoas estúpidas, ignorantes, mas que têm opinião. É importante ter opinião, mesmo que seja uma opinião falsa, mas que tenha opinião. Tá. Essa última aqui, só pra gente pensar um pouco. Não existem fenômenos morais. O que existe é a interpretação moral do fenômeno. Bem, aqui eu quero mencionar um livro também de Friedrich Nietzsche, que fala o seguinte. O livro é Humano, Demasiadamente Humano. Ele diz o seguinte: a moral ela é definida por 3 passos. A primeira é pela consequência do ato. Isso quer dizer, se o ato foi benéfico, então é bom. Se é bom, é certo. Se o ato... A segunda, a moral ela é definida pela ação. Pode ser que vai beneficiar um monte, porém, se ela for ferir o espaço de outro, ela é errado. E a moral ela é definida pelo resultado final. Então, assim, vamos dizer assim, um determinado grupo político, eles realizam alguns atos ilícitos, todos sabem. Para eles, aquele grupo que foi beneficiado, é correto o que fizeram, moral. Porém, para outros que não são beneficiados, é imoral, porque ele automaticamente não foi beneficiado daquilo. O resultado final não beneficiou a ele, mas beneficiou aos políticos. Agora, nós estamos numa época de crise por causa de roubalheiro. Vamos continuar na política para você entender. Então, automaticamente, essa política, ela tem muito dinheiro e o povo tá sem. Ela não tem mais como roubar, ela vai ter que criar novos impostos, tá? Isso, aquilo. Para elas, isso é moral. Para nós, imoral. E aí você começa a perceber que tudo funciona dessa maneira. Perceba no teu serviço, por o teu encarregado, quando ele erra, dificilmente vai chegar para falar assim, ó, eu errei. Ele vai dizer simplesmente que esqueceu de fazer. E ninguém vai falar nada para ele. Agora, chega no teu... Agora erra. Faça alguma coisa errada, você vê como ele não vai te corrigir, dizendo que você tem que prestar mais atenção no teu serviço. Por quê? Porque você errando é imoral. Ele errando não é imoral. Pelo contrário, é fácil, ele conserta fácil. É assim que funciona na realidade. Em todo setor da vida. Tanto em setor de pai, mãe, filho. Você pode escolher qualquer um. É assim que funciona, tá? Esse é um pequeno análise do livro Além do Bem e do Mal. Um pouquinho do Humano, Demasiadamente Humano, que eu amo muito aquele livro também. Tô amando ler ele livro.
ler aqui lá. E deixa claro que, se tudo der certo, eu quero vir com mais algumas análises um pouco mais aprofundadas, um pouco mais a fundo do livro Além do Bem e do Mal, que é um livro muito rico em conteúdo, tá? Ele não se trata somente disso, ele trata de código morais, trata de questionamento da vida, muito além do que dava para imaginar. Por isso eu gostei dele. E fica aí meu recado. Se gostar, me ajude a compartilhar mais ideias do que eu estudo. E se puder compartilhar comigo também algumas ideias, passar alguma informação do que vocês sabem, por favor. Eu vou amar procurar entender, compreender mais. E se eu falei alguma coisa errada aqui, peço desculpa e me corrija. Valeu.